Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. O rei Zedequias conheceu a vontade do Senhor, mas não teve coragem de obedecer. Eu vou focalizar esse episódio já no final da vida do povo de Judá, antes do cativeiro. A partir dali, Deus destruiu o povo, destruiu a cidade de Jerusalém, depois de já ter destruído todas as cidades de Judá, e por fim destruiu o templo também, matou a maior parte dos judeus, e os poucos que sobraram foram levados para o cativeiro. Foi uma época muito triste, Deus dando fim a um povo que já não tinha mais serventia, não tinha valor espiritual, um povo que se tornou pior do que todos os outros povos que não conheciam a Deus. E isso entristeceu muito o coração de Deus, pelo que enviou o seu povo para o cativeiro. Enviou os que sobraram, porque a maioria pereceu. Deus teve que matar a maioria do seu povo, porque já não prestava mais. Eu fico com medo de Deus ser duro conosco na igreja, porque a mão de Deus pesa, a disciplina de Deus começa pela casa dele, depois vem para o restante do país, mas começa pelos crentes. E Deus está irado contra nós por causa dos caminhos de pecado, e Deus pesa a sua mão sobre nós, e eu fico com receio, porque tem pesado e vai continuar a pesar. Deus faz disciplina no seu povo para depois fazer juízo nos de fora. Em Jeremias, no capítulo 38, nós encontramos a luta do Jeremias com o rei Zedequias. Ele não era de todo mal, era um homem que até tinha uma boa índole, no fundo cria em Deus e até queria saber a vontade de Deus, mas ele era medroso, covarde, ele não tinha coragem de tomar decisões, era um rei muito pusilânime, era um Maria vai com as outras, ele se deixava influenciar pelos outros e não tinha coragem de tomar decisões. Ele era relativamente novo na idade, mas isso não era a razão, é porque ele não aprendeu a obedecer. E então, em determinado momento, já no final, a cidade já cercada pelos exércitos babilônicos, o Zedequias estava numa situação dificílima e dia a dia judeus iam se rendendo, a população ia diminuindo, a comida ia faltando, a água também. O Zedequias era rei tentando resistir ao cerco e por circunstâncias já tinham prendido o profeta Jeremias, e lá pelas tantas o rei muito angustiado, o rei Zedequias. Não confundir com o bom rei Ezequias. Este é o Zedequias, o último rei antes do cativeiro. Para dizer a verdade, o último rei mesmo. E ele mandou chamar o profeta Jeremias, estava muito angustiado, queria ouvir uma palavra de Deus. O Jeremias falou: você não tem desejado obedecer, por que eu vou trazer a palavra? Não, eu quero saber. E Jeremias disse: então tá bom, eu vou dizer o que Deus está falando. Você tem que se render, se você se render espontaneamente, ainda vai salvar o restante desse povo. Mas se você não se render, a cidade vai ser destruída e você não vai escapar. E o rei abriu o coração: mas eu tenho receio, depois vou passar vergonha. O rei Nabucodonosor vai me entregar nas mãos dos judeus que se passaram para ele. Esses judeus vão ficar zombando de mim. Não vão, ó rei. O Jeremias falou: pode se entregar, essa é a palavra de Deus, você quer obedecer a Deus, se entregue, se renda pacificamente, que vai ser para o seu bem e para salvar esse restante do povo. O rei não se rendeu,
No final ele tentou fugir, foi apanhado e a situação foi a pior possível. Tudo que Deus tinha falado se cumpriu e a desgraça foi maior ainda, que se abateu sobre aquele povo. O rei teve grandes oportunidades. Durante 11 anos ele reinou. Durante todo esse tempo ele não teve coragem de buscar a Deus e de dar decisões para que o povo buscasse a Deus. E no final, a última oportunidade que ele tinha, ele se acovardou também. A pessoa que sempre se acovarda, no final vai se acovardar também. Alguém, um político, alguém que está em posição de autoridade, que durante o mandato inteiro tem oportunidade de fazer o bem, de tomar decisões, de ser corajoso. Mas quando ele se acovardou durante o tempo todo, no final, ele vai tomar alguma providência enérgica, corajosa? Não, vai se acovardar também. O último ato deliberado do rei Zedequias foi fugir. Ele passou a vida se acovardando, no final vai ter coragem? Não vai. Eu fico preocupado porque há pessoas que estão conhecendo o evangelho e não se consertam. Será que no minuto final eles vão conseguir? Não vão. Quem passou a vida inteira tendo oportunidades e não querendo mudar de vida, na hora difícil também não vão mudar de vida. Podem até tentar, mas não vão conseguir. Aprenda com as lições do passado. Um rei covarde que não aprendeu desde o início a obedecer, a tomar decisões pelo Senhor, na hora difícil também não vai conseguir. Quem não busca o Senhor na boa, depois quando ficar doente, não vai achar. Pense nisto. É uma ferramenta que Deus usa. Doença no crente. Deus trabalhando para tentar mostrar alguma coisa. Mas se a pessoa nunca obedeceu, não é pela doença que ele vai obedecer. Infelizmente, meu irmão, analise a sua vida para você não estar encaixado nessa categoria dos covardes e pusilânimes, porque se você continuar procrastinando, empurrando com a barriga, protelando decisões, você não querendo fazer o que Deus manda, quando a coisa apertar e você quiser, não vai conseguir também. Pense nisso, porque é uma realidade dura e muito dura.